além do gelo, você está debaixo d'água. Você é um representante de Atlantis que apareceu no Chile, 17 cabeçudos, usando uma barbatana. Você está do outro lado do domo, você é um extraterrestre, você é um intraterrestre. Nós estamos falando para você, para você. Então, você nos ajude aí, ok? Mesmo com a barbatana, dá para você dar 2 toquinhos aí na tela, ok? E aí você, né, se apresente aqui, ó. Bota o número 1, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, pode ser debaixo da terra, debaixo d'água, pode ser na lua. Você vai botando da onde você está nos assistindo, ok? E meta aí o 15 importante. 15 importante. Você pode escrever em hebraico, aramaico, em grego, você pode escrever em sumério. Você mete aí para a gente aí a tua presença aqui é a nossa atmosfera, né, gente? Nós estamos trabalhando nessa direção. Hoje é sexta-feira do dia que antecede o caos a nível de Brasil, porque é ferveção de norte a sul, leste a oeste, inclusive no Rio de Janeiro. Vamos ter a abertura oficial dentro de algumas horas para a maior tragédia desse século. Escrevam o que eu estou dizendo, hein? Chapa quente, chapa quente. E quem tem dúvida, lá em Goiás, nós tivemos uma cena que o Efraim vai começar a live comentando sobre esse efeito e as implicações a nível global de estar se multiplicando a iniquidade no momento em que o Irã queima até uma estátua de Baal e um obelisco. Meu Deus, eles sabem de alguma coisa. Vamos lá, Efraim? Seja bem-vindo, meu Vamos. amigo. Obrigado. Prazer estar aqui e a gente poder falar aí abertamente e sem detenção ou detimento a respeito dos grandes movimentos que estão acontecendo no mundo. Eu tenho visto pessoas bem cautelosas na área de escatologia começarem a falar com um certo alarmismo, coisa que não era normal, sobre o fim dos tempos. Pessoas que falavam, mas não falavam com data, e já tem muita gente apontando o fim dos tempos, mais do que no ano passado e retrasado, pessoas que eram um pouco menos tendenciosas a falar sobre esse tema. Então, isso, para mim, é um sinal de que o tempo está se apurando, se apertando, e tem mais pessoas se dando conta disso. Já queremos agradecer desde já aos 50, que dá metade aí, likes, pessoas que... Eu já entrei aqui no meu... Eu sempre abro agora aqui no computador e dou o like para ajudar. Eu mesmo quero me ajudar no like, né? Porque eu vejo, rapaz, eu assisto Daniel Lopes, assisto o Rafael Bittencourt, o pessoal está sempre pedindo like, rapaz. Geral, todo mundo pede like e parece assim que as pessoas negociam like, elas são econômicas para dar, sabe? Parece que assim uma coisa que deve custar muito para as pessoas gostarem, mas goste mesmo, goste mais. Aprendi que quanto mais você semeia, mais você recebe daquilo que você semeia. Se você gostar mais, você vai ser mais gostado. Então, não deixe de gostar ou de dar o gosto, porque isso também vai trazer gosto para você. Pode ter certeza. Você Tudo que sabe você que isso semear, aí, ó, você vai colher. isso aí é uma máxima franciscana, né? Dando que se recebe, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado e fica tranquilo. Você vai para a eternidade, se não rolar o arrebatamento morto. Né? Então a oração de Assis termina desse Ele jeito. só está recitando Jesus, né? Porque foi Jesus que disse, né? Que Total. ensinou esses princípios, né? E ele não só Total. ensinou, ele viveu isso, né? Foi, Ele não, veio, Assis ele tinha, a Bíblia diz que era tudo pertencia a ele é o dono de tudo, e ele se fez com pessoas que não o reconheciam. E a Bíblia diz que ele nos amou antes mesmo de o amarmos e se deu por nós antes de o reconhecermos. Ele veio para nós, como disse o profeta Isaías, quando nem povo éramos, e ainda assim ele se fez pecado em nosso lugar.
Então, o amor dele é incomparável. Por isso que, assim, ele, com certeza, fisicamente assistindo, ele daria, assim que ele entrasse, ele daria like. A gente aqui tem que ficar, ó, conseguimos 77 likes, com muito pedido. Não, Mas deveria ser natural para as deixa eu dar pessoas uma entrar e dar gancha aí. like. Por que Deixa entra eu- numa live e não dá like? Não, deixa eu dar uma gancha, gente. Ó, para incentivar você, o Efraim está vestido de Thundercat. Thundercat. O pau vai Ele comer falou hoje esse na off, eu não live. acreditei que ele falou esse. Não, verdade. Ó, tá vestido de Thundercat aí. O negócio é sério, gente. Ó, o Efraim botar a camisa do Thundercat, o negócio é grave, hein? É grave. Então você já deu like aí, ó. Se eu fosse você, eu já dava, porque isso aí já é prenúncio já de que o pau vai torar a partir dessa sexta-feira aí, a nível planetário. Você fica ligado, hein? Foi a primeira coisa que eu vi, ó. Ele entrou com sinal laranja, que é o sinal de alerta, e ainda com a grafia do Thundercat. Falei, meu Deus, Jesus! Qual é essa cor aqui, bebê? É laranja. É laranja, é laranja, então tá certo. Laranja. Eu sou ruimzão de cor, O assim. Thundercat era azul, olha. Ó, minha esposa mostrou Tá aqui. falando demais, O doutora Thundercat é Alex. azul, rapaz. Rapaz, ó. Isso é Ó, sinal de ela falou alerta. que tu podia falar qual é o personagem laranja. Laranja? De São Simão Metralha. Tem um personagem que usa laranja aí. Jesus, não fala irmão metralha, não, que o pau tá comendo aqui, estão indo atrás de um cara que era juiz, o negócio complicou aqui no Brasil. Ó, o Gold Fala, irmão Brazuca metralha, falou não. que isso aqui é laranja do Bitcoin. Bitcoin. Cada um vê o que quer, né? Isso aqui tá parecendo, sabe o quê? A nuvem. Aí um vê Thundercat, outro vê Bitcoin. Vai ter alguém ver uma letra hebraica, vamos ver. Ó, tem o Vamos lá. Garfield, que é laranja. Ó, o Garfield é laranja. O Jaspion também tinha o personagem laranja e vai embora. Um de vai cada embora. cor, Vai embora. Mas, meu amigo, diga para mim, o episódio de Goiás, o cara, ou a cara, ou o carete lá do Canadá, não, acho que melhor carete, né, porque está dentro da linguagem neutra aqui. Aqui ainda a gente usa a linguagem neutra. Então, o carete lá do Canadá, né? O problema ali de passar a família, passar a turma da escola, né, para a eternidade ali. Eu ainda estou aguardando o desdobramento lá. Eu já vi o desdobramento. Eu não sei se você viu uma imagem dele, eu ia até te mandar, rapaz, esqueci. Dele, ele, ela, não importa, preso, rindo, descontroladamente. Foi. Mostrando Então claramente que é uma pessoa que não tem saúde mental. A pergunta da reportagem que mostrou essa cena, que é uma cena de dar medo. Fica mais de 1 ou 2 minutos rindo, preso assim com algema. E não é IA, é a pessoa mesmo. E a pergunta que a reportagem faz é que ele já apresentava esses sinais antes de receber do Estado o tratamento de mudança. Que ele já não era uma pessoa psiquiatricamente ou mentalmente estável. E eles estavam perguntando como é que eles fizeram tudo aquilo ali, porque parece que o problema que já era precedente piorou com aquela intervenção ao ponto da pessoa... Ele tinha criado um jogo no Roblox, que é um site de criação de jogos, aonde entrava um bonequinho no shopping atirando todo mundo. Ele já tinha criado esse jogo, então ele já era uma pessoa sob suspeita, porque já tinha dado esses sinais de que poderia fazer algo. Ele já tinha criado uma ação holográfica da realidade que ele viveu. Perfeito, já tinha criado. E quando foi preso, assim, é uma cena horripilante. Eu não postei porque é uma coisa assim... tem coisa que eu, pelo menos, né... Eu não ia postar, por exemplo, do casal de ontem lá de Goiás, de como é que é o nome? Eu ainda não peguei o nome desse lugar, rapaz. Itaiambuna. Itaim. Eu escrevi lá, mas... Deixa eu pegar aqui na minha conta aqui. Pessoal, escreve o nome da cidade aí, gente, Goiás, do episódio lá. Botem aí, por favor. É nome da cidade do Canadá. Itumbiara. Já lembrei. Itum com M. Depois do Itumbiara. Tu sabe o significado desse nome? É indígena, né? É um nome indígena. Vamos ver aqui o significado.
E Tumbiara, etimologia que reflete a geografia da região. Cachoeira é referência à antiga Cachoeira Dourada. Deixa eu ver aqui o nome exatamente. E talvez tu pergunte uma coisa, vem com um monte de resposta que eu não fez. É do Pi-Guarani, que significa rio, e tumbe, queda, e ara, caminho. Então, caminho da cachoeira. Caminho da queda. Caminho da cachoeira, da queda. Então, está bem explicado o que aconteceu lá, né, Efraim? Porque foi uma ação sacrificial, né? Sacrificial, tripla, né? Tripla ali, em um ritual, porque são 2 virgens inocentes sacrificados e o sacerdote se autoimolando, né? Agora, que coisa interessante é que eu dei aula agora, antes da live, eu dei a aula de discipulado aqui para meus agora conterrâneo aqui de Portugal, que eu tenho aqui os meus alunos de Portugal. E o tema da aula de hoje tinha tudo a ver com esse assunto de ontem, porque nós estamos estudando toda semana sobre os ídolos. Semana passada foi o ídolo do dinheiro e do sucesso, né? E essa semana é o ídolo do amor romântico. O ídolo de hoje que nós estudamos, baseado em João capítulo 4, sobre a mulher no poço de Samaria, a samaritana, que já tinha casado 5 vezes, estava no 6º relacionamento que não era um casamento, que Jesus centra o assunto dele, mostrando a ela que ela estava em busca de uma água que o amor romântico não podia suprir, mas que ele tinha essa água, que podia matar a sede dela de uma vez por todas. E a mulher entende essa mensagem. Então, a gente tratou dessa questão, porque eu usei essa passagem de ontem, dessa situação de Tumbiara, como base, como introdução, porque eles tinham visto esse assunto, né, um assunto que repercutiu, e eu mostrei que aquele homem, ele colocou toda a sua expectativa no relacionamento amoroso. Eu falei, ele nem levou em conta o ser pai, ele só levou em conta o ser marido. Se ele ainda levasse em conta o ser pai, ele não teria tirado a própria vida e muito menos a dos filhos. Só que aí, Efraim, a gente tem que botar uma lupa, né? Ele já teria ocorrido no desgaste por uma traição cometida por ele anterior, e a partir dessa traição, a motivação do divórcio por conta da mulher, eles estariam em processo de divórcio litigioso, pelo que parece, porque ele não estava colaborando com o divórcio, estavam morando juntos, porém separados, em quartos separados, provavelmente por causa do trauma das crianças, e há uma cena no Natal, ela não presente, ele fazendo uma comunicação, né, nas mídias dele com os 2 garotos, e falando da ausência da esposa, que ela não estava ali com eles. Então, é um processo que já havia uma transição de ruptura, porém não assimilada por ele, e ele se colocou na condição do ofendido e resolveu criar um código de sangue, criando uma sina. E aí você vê que, assim, o que isso demonstra? Que nós estamos vivendo os dias de Noé, meu irmão. Porque tirar a vida de 2 meninos doces daquele, inocentes, que amavam o pai. Tu viu a cartinha que eu publiquei dele, dos filhos para o pai? Acho que a cartinha eu não publiquei, era muita coisa, eu publiquei várias coisas. Eu vi várias. E entre elas tinha uma carta dos filhos que tiveram há pouco tempo no aniversário do pai, fizeram um amor, que ele era o melhor pai do mundo. Mas parece que isso não foi suficiente para ele se conter, né? Então, assim, eu acredito... Não, ele fala de um rompante, né, Efraim? Diz ele, quando ele escreve, que ele viu as cenas, né? Ele ali, resolveu o gatilho fazer o que ele fez. Foi algo assim, totalmente desproporcional. Essa é a palavra, desproporcional ao tipo de ofensa que ele sofreu, e agora mais ainda confirmado pelo que você já levantou, que eu não sabia, que ele já estava em processo de divórcio litigioso, ele que não estava aceitando o fim do relacionamento, que foi causado por erro dele,
Mas independente, mesmo se tiver... Aqui no Brasil, Efraim, isso está explodindo. Lá em 2020, você tem uma ideia, para cada 3 lares brasileiros, 2 se envolveram com violência doméstica. Você sabia disso? 2020? Não. Ó, eu vou te dar um dado. Nós temos cidades... foi na época da situação mundial. Da pandemia. E detalhe, nós tivemos cidades aqui do Rio de Janeiro, ok? Que o índice de queixas chegando à delegacia, né, bateu 90% dos habitantes masculinos. Nós temos 2 cidades daqui do Rio de Janeiro que bateu 90%, cara. O negócio foi grave. Então, você imagina uma cidade, os 90% dos homens casados foram denunciados por prática de feminicídio no período de pandemia. Então, teve violência contra a mulher, violência contra a criança e violência contra o idoso. E detalhe, 2022, março, a Fiocruz publicou que para a ação de desviver, antes era 1, passou para 2. Brasil, tá? Aonde era problema psiquiátrico, que era 2, passou para 4. Problemas ligados à depressão, que eram 6, passou para 8. Situações de ansiedade, que era 7, para cada 10, passou para 9. E o ano passado foi publicado pelo consórcio de mídias, o ano passado não, foi 24, a pandemia psicossomática, e tivemos 500 mil de trabalhadores em 24 afastados por problemas mentais, e o ano passado parece que o número ultrapassou 1 milhão de trabalhadores foram afastados por problemas mentais. Ou seja, é já um problema sistêmico que nós estamos vivendo. Total. De alteração completa de autocontrole, né? Nós estamos vivendo, e a Bíblia fala sobre a violência que havia se espalhado, inclusive em hebraico, violência, no texto hebraico é Hamas, que tinha se espalhado sobre todos os habitantes da terra, que o pensamento de todos e o coração de todos havia se embrenhado no mal. É interessante que isso é, para mim, uma contaminação que houve, né, baseada na descida dos... Eu até te passei o texto, eu estava meditando sobre isso, eu te passei o texto Ficou dos jubileus. Bem interessante ali, porque é bem pontual, né, nos jubileus. Né? O jubileu ali, no capítulo 4, está aqui o texto, versículo 15, o livro dos jubileus. E diz assim, na segunda semana do 10º jubileu, porque o livro é todo contado pelos jubileus, que a cada 50 anos um jubileu, Haalalel tomou para si como esposa Diná, a filha de Baraquiel, filha do irmão de seu pai. E ela deu à luz a um menino na 3ª semana, no 6º dia. E ele o chamou pelo nome de Jared, porque em seus dias os anjos do Senhor desceram para a terra, aqueles que são chamados guardiões, os quais deveriam ensinar os filhos dos homens e que deveriam executar julgamento e justiça na terra. Aqueles que são chamados watchers, guardiões, concorda com o livro de Enoque, né? E no 11º jubileu, Jared tomou para si uma esposa. Seu nome era Baraca, a filha de Rassujal, uma filha do irmão de seu pai, na 4ª semana deste jubileu. E ela deu à luz a um filho na 5ª semana, no 4º ano do jubileu, e ela o chamou de Enoque. E ele foi o primeiro de entre os homens nascido na terra que aprendeu a escrita e o conhecimento e sabedoria, que escreveu os sinais do céu, de acordo com a ordem dos seus meses, em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos, de acordo com a ordem de seus meses separadamente. Então, assim, quando esses caras, no dia de Jared, desceram, e a gente sabe que a gente falou sobre isso, por isso que eu peguei essa referência, começou essa contaminação de maldade, porque as pessoas não entendem que a maldade ela é extremamente contaminante, ela é muito fácil de se espalhar, enquanto a bondade é extremamente difícil. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência muito mais dada à iniquidade do que à bondade.
A bondade, ela precisa ser todo o tempo desejada, conquistada e esforçada por nós, enquanto a maldade é natural e se faz. Você vê que você ensina um bebê a ser grato, a dizer obrigado, mas você não ensina a fazer pirraça e ele faz. Você não ensina uma criança a mentir e ela mente. Como é que pode? Por causa da nossa natureza caída. A gente nasce debaixo de uma natureza que tende ao pecado. Por isso que precisou que o Filho de Deus viesse e desse a cada um de nós que aceita o seu sacrifício uma nova natureza, um novo nascimento. Então, o que a gente viu ontem foi essa manifestação egoística, porque tem um teólogo muito conhecido dentro da teologia sistemática, que é o Strong, e ele diz que a raiz do pecado é o egoísmo. Em que sentido? Porque o egoísmo, que é o culto ao próprio ego, que é essa idolatria do meu eu, que faz com que as pessoas tomem as decisões mais estrondosamente nefastas da sua vida, porque ele quer preservar o seu eu. Tu vê que isso foi extremamente egoístico por parte dele. Não tem nada que justifique, primeiro, tirar a vida por uma situação dessa e depois tirar 2 vidas inocentes que você mesmo gerou para castigar alguém, para dar a ela o quê? Sentimento de culpa? Deixa eu chegar aí, Efraim, porque isso aí vale a pena jogar uma lupa, né? Primeiro, a mãe do Gired, você falou que o nome dela é Mãe Diná, não é isso? Mãe Diná? Era Diná, mas você faz essas leituras, você concatena os assuntos, então é Mãe Diná. Mãe Diná aí, né? E aí os caras desceram, né, na hora da Mãe Diná, tá, gente? Então fica ligado aí no que está acontecendo hoje no Brasil, que vai repercutir no mundo. Segundo, Efraim, essa situação, a atitude dele, ele criou o inferno na terra, né? Então, observe que não matar a ex-mulher significa criar nela uma sentença, enquanto ela respirar, da perda em função da ruptura. Então, você tem uma sina, por isso que eu usei o termo sina, ele cria uma sina, ele cria uma sentença e ela fica sentenciada a, toda vez que ela for ter prazer sexual, ela vai inconscientemente associar a perda sofrida, compreendeu? Então, é uma ação punitiva de criar uma egrégora, né, que a gente já vem falando sobre isso, uma egrégora, aonde a ruptura, o prazer dela, a busca de liberdade, significa a maior dor que uma mãe pode sofrer, né, que é a perda do filho. E detalhe, só para a coisa ficar na pimenta, ele ainda provocou a primeira partida e o segundo ainda está em processo de partida. Ou seja, ela deitou o primeiro filho, ok? E logo em seguida, né, mais 2 ou 3 dias, ela vai ter que deitar o segundo filho. Então, isso coloca num processo de oferenda, porque isso vai repercutir a nível global. Lembra 17 de fevereiro, né, que a gente falou do ciclo de fogo, e que o termo usado pela IA é a oferenda vai ser deitada, Então, nós vamos ver um índice de violência, né, sem precedente, e para quem gosta de coincidência, os caras tocaram fogo lá no obelisco em Baal, que antecede toda essa movimentação lá do Canadá e, na sequência, esse cara no Brasil. Okay? Impressionante. E fazer essas conexões pode parecer, aos olhos de alguns, talvez uma tentativa de unir pontos, mas não é. É muito... Veja, o mundo espiritual ele se movimenta por essas realidades. Eu acho que por baixo da questão ainda, por trás, essa liberação dos documentos não parece só uma liberação de documentos de crimes cometidos por muitas elites. Parece a liberação de que aquilo que estava escondido vai se manifestar publicamente. Porque
está muito claro que o cara foi amplificado numa ação que ele mesmo na carta declara que foi uma vontade que ele falou, nunca pensei, nunca faria isso na minha vida, mas eu agora vou fazer. É como se ele tivesse, como você falou, parece que um gatilho ligou dentro dele e ele fez algo impensável ou impensado por ele. Olha Ou só, seja, ele agradecer. jogou essa. Ele deu o gatilho, né? Eu ia pegar essa coisa do gatilho, ó, agradecer aí o Douglas, né? Que já contribuiu para nos ajudar, a Eti, que está sempre aí com a gente, a Ana Maria, nossa aluna, sempre apoiando também, a Rose, que acabou de ajudar, a turma verdinha, que são os assinantes. Gente, precisamos chegar a 1.000 assinantes, mantenedores do canal. Você tem que se inscrever e você tem várias faixas lá para você ser assinante, para nos ajudar. E deem o seu like, por favor, nos ajude. Coloque o número 1, diga a cidade que você está vendo e ouvindo, mete o 15 importante e escreva aí Barbaridade Tchê. Tem gaúcho na casa? Barbaridade Tchê. Então, nós temos aí atos de barbárie, Efraim, acontecendo no mundo. Na tua percepção e caminhada ministerial, né, como bom carioca de origem, Magalhães Bastos, meu Deus, Jesus! Magalhães, a minha rua em Magalhães era desova, cara. Tem visto que sabe ali da escola Álvaro Alvim. Chegou a conhecer a Álvaro Alvim, não? A escola Sim, Álvaro era do Alvim? outro lado, é que eu vivia do lado de cá, você vive do lado de lá. Para tu ver, só deu na nossa vida. A linha do trem, né, fazia a divisão entre dois Era lados. isso aí, a gente É isso aí. sair no tapa com o pessoal do outro lado da linha. Isso, inclusive Efraim sempre esteve à direita e eu à esquerda. Meu Deus! Jesus. Olha aí, ó. Por isso que ele gosta do 13. Aí, ó. Você que, como eu, já esteve do outro lado da vida, você coloque aí, ó, o 10 mais 3, nunca mais. 10 mais 3, nunca mais. Mas no sentido centro do Rio, gente, eu estava à margem esquerda e Efraim à margem direita, né? Ele ia na direção do mar e eu ia na direção do rio, porque ainda tinha um rio isso ali, aí. junto da Avenida Brasil. Aí, o Rio de Janeiro era contado pelos dois lados da linha de trem, era isso mesmo. Isso. O Rio todo era dividido pela linha de trem. Curral das Éguas, tem alguém aí do Curral das Éguas nos assistindo, do Santa Areia, do Batã. Sobre o Rio de Janeiro e não contada pelos dois lados. Tem alguém falando alguma coisa aí. É ela. É a Siri, cara. A Siri está contando por que o Rio de Janeiro... Ela está aqui respondendo, ela ouviu eu falar e falou que vai explicar por que tem essa questão do trem lá no Rio de Janeiro. Eu não pedi nada a ela. Olha só, eu não tinha nem me dado conta. Hoje é sexta-feira 13, hein? Meu Deus! Eu nem tinha me dado conta disso. Alguém já levantou a bola. Agora que ficou mais delicado. Ficou mais delicado o negócio. Efraim, o que a gente pode esperar dessa escalada toda a nível global, local? Vocês aí em Portugal estão sofrendo uma sacudida da natureza sem precedentes, né? Sem precedentes. Os portugueses estão assustados com toda a destruição que essas tempestades e climas estão causando na nação. São destruições geofísicas e veja uma coisa assim, estradas abrindo. Não sei se você viu também. Deixa eu ver qual foi o lugar, rapaz. Eu fui caminhar aqui, eu moro em Almada, eu faço caminhada pela Almada Velha e eu tinha esquecido, rapaz. Eu faço a caminhada, eu desço aqui, quem conhece Almada, eu desço aqui. Eu moro na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que é a Rua do Metrinho, que é onde passa o veículo leve sobre trilhos externo, que a gente chama de metro, que é como o metrô, né, mas fala metro aqui. Eu desço ela toda, vou até Cacilhas, que é onde tem a orla do Rio, que fica ali a estação de barca. Aí eu passo, ando a orla toda até o elevador que tem ali no canto da Almada Velha e subo a rampa a pé. Quando eu cheguei no meio da rampa, o barranco estava todo no chão, que minha esposa está lembrando aqui. E o que me espantou, mas não era um barranco de barro só. A rocha, que é um morro de rocha, até eu mostrei um amigo que estava falando comigo na hora, ele, poxa, mas não fizeram contenção? Eu falei, não, porque era rocha. A rocha descolou, meu amigo. Não foi barro que soltou só, foi a rocha que soltou da rocha.
sabe, como se a rocha tivesse alguma rachadura interna e alguma coisa fez com que aquela rocha soltasse e aquele pedaço do morro com rocha e barro caiu no caminho. E ficou ali, tem ali tem uma grande amiga de infância, que é quem me recebeu aqui em Portugal, que é a Lucilene, que vive ali na Olho de Boi, que fica bem naquela ponta ali, que é onde eram as casas. O companheiro dela aqui de Portugal é filho do antigo chefe da pescada, dali, que era uma área de pesqueiro, que pescava. Era um lugar onde os responsáveis pela pesca do rio moravam, eram casas do governo, né? E eles moram nessas casas até hoje, os descendentes, e ela vive ali. Então ela foi para a ilhada, ela tem que dar a volta por Cacilhas, porque até o elevador, antes disso acontecer, tinha entrado em manutenção. Ou sobe por uma escada de não sei quantos degraus, sabe quantos degraus tem ali? É muito. 211 degraus, meu amigo. Então, a pessoa prefere dar a volta, porque é uma encosta assim, muito grande. Isso aqui, mas isso aí no centro de Portugal, onde fica Leiria, Nazaré, aquela região central ali, tem vários momentos, e não foi só no dia da tempestade Christine, não. Outros momentos de destruição, buracos abrindo. Eu ia até achar aqui que teve algum lugar também fora de Portugal que abriu acho que foi na China, abriu um buraco no chão. Parece que está acontecendo isso em vários lugares do mundo. É um evento inesperado, mas que está ocorrendo. É que aqui em Portugal está bem visível. E, Efraim, em cima dessa movimentação toda, né, nós estamos diante de um processo, parece, de uma escalada de violência da natureza contra o humano e do humano contra o humano. Nós podemos ter aí uma ação dimensional provocando tudo isso, porque, exemplo, esse caso do cara escrever, nunca tinha pensado isso. Ele pensa uma vez e executa. Isso não é comum, você concorda? O cara tem um pensamento e já fazer a execução, né? Eu sou não é nada comum. Atuo nisso há 4 décadas, não é comum. Como também, há 10 anos atrás, alguém dizia que ia desviver, a gente sabia que ele nunca iria fazer isso porque ele falou. E quem falava não fazia. Agora, o cara fala e o cara faz. Esse indivíduo, ele trouxe uma nova temática à tona, né? Eu até vou abordar isso no TIC amanhã com a galera, que é justamente esse start no nível de velocidade a nível do cérebro viver uma hipóxia, ele criar o holograma e ele se colocar dentro do holograma e partir para a execução. Isso pode ser uma consequência das armas dos dimensionais. 1. 2. Nós temos aí também a natureza gritando de maneira a botar o humano em zona de alto risco. Isso estaria correlacionado ou não? Sim, está correlacionado. Acabei de procurar aqui, achei no Marrocos, estradas como aqui em Portugal, por causa das chamadas inundações severas, estouraram as estradas no Marrocos, numa região do Marrocos, na China, em Portugal, lugares completamente distantes geograficamente, mas que estão passando por situações semelhantes. Então, eu acho que a natureza está respondendo a essa que botaram aí da vibração, mas que as pessoas... É que a gente tem a tendência de achar que é alguém que está soltando essa vibração. Gente, o sinal dos tempos é que tudo ia começar a pulsar. É como se a natureza, a criação, estivesse manifestando literalmente o que o homem está vivendo. O homem é a coroa da criação ainda. O homem é o cabeça da criação. Eu, pelo menos, não acredito que a inteligência a artificial superará a inteligência humana. Eu não acredito. Os cientistas dizem que vai. Eu não acredito. Porque a inteligência humana, ela não é só uma inteligência quantificativa, ela também é de compreensão, ela também é de sentimento, e ela é surpreendente. Como a gente está vendo, coisas que se diziam que eram como uma lei psicológica há 20 anos, hoje já não é mais. Alguém que expressava não fazia, hoje a pessoa expressa e faz. O que mudou? Alguma coisa mudou dentro do funcionamento automático. E isso é o quê? É a inteligência se adaptando a um tempo.
Então, eu acredito que a preservação daquilo que somos também passa pela fé, porque não é só uma questão intelectual e biológica ou uma resposta química. Porque esse é o perigo, é começar a achar que tudo é uma resposta química. Então, se alguém ligar um botão lá vibracional que pulsar determinada vibração, todo mundo não vai. O homem surpreende. Alguns vão, outros não vão. Quem tiver mais parasitado vai ser mais rapidamente, quem tiver menos vai ser muito mais difícil acontecer. A Bíblia chama isso de escolhidos e não escolhidos. Por que, que o escolhido não vai ser enganado e o não escolhido vai ser? Porque o escolhido vibra numa vibração espiritual diferente do que não é escolhido. Muitas vezes eu estou em cultos, na hora do louvor ou de uma oração, parado em pé, e meu corpo às vezes vibra para a lateral sozinho. E tem lugares que eu vou que ele faz assim para frente. E tem lugares que eu vou que ele faz assim. Eu sinto a vibração do lugar fisicamente que está fluindo e eu sei exatamente o que está em operação, dependendo do tipo de vibração que está, pela questão de percepção espiritual. Quando é ação mais humana, quando é ação mais de Deus, ou quando é uma ação de nenhum dos dois que não deveria estar ali. Então você tem essa percepção e você sabe que o mundo tem essa realidade. Então o escolhido ele vibra com o céu. O não escolhido vibra com as coisas da terra. Jesus falou isso com Pedro. Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Então há coisas que vêm de Deus e há coisas que vêm dos homens. E a humanidade está sob um governo maligno. Agradecer aí o Sérgio aí, nosso, né, colaborador de sempre aí, gratidão, Diário, meu amigo, está sempre aí nos apoiando também. Efraim, você postou Caio Fábio, né? Caio Fábio, ele tem uma trajetória, né, bastante interessante, de um período, vamos botar aí, até idos dos anos 80, se não me falha a memória, e depois dos 80, né, ele já dá uma rompida com o sistema religioso, que ele era referência a nível de Brasil e mundo, né? E teve uma passagem dele lá com Daniel Mastral e houve um bate-boca em vários momentos, né, dos dois via mídia, né? E ele tinha tido problema do lado dele, familiar, Daniel, problema dele do lado familiar, Daniel, os problemas aumentam e Daniel não está mais entre nós e Caio ainda está indo na direção da turma de Dáquila, né? Da turma de Dáquila ali, porque ele quer ir a Ratanabá, né? Então, na cabeça dele, ele vai estabelecer os contatos imediatos com os cabeçudinhos de língua comprida, né? Dentro do processo, né? Você, quando colocou o conteúdo dele lá, você fez que leitura para aquele conteúdo estar ali colocado na tua mídia? Boa pergunta. Eu quero só dizer uma coisa, doutor Alex. Ontem eu sofri de inveja. E não vou chamar de santa, não, porque ou é inveja ou é santa. Ah, uma inveja santa. O crente gosta de ficar denominando que até os defeitos dele têm qualidade. Eu senti inveja e inveja é feio. E vou explicar qual foi a inveja, que não tem a ver. Eu já vou responder do Caio Fábio. Eu entrei numa live ontem de um pastor, cara. O cara tinha 400 assistindo e 395 lives, cara. Foi mesmo. Aí foi para 500 likes. Eu falei, cara, e ele ainda não estava falando nada. Ele levou 10 minutos esperando as pessoas entrarem e conversando sobre ferramenta. Eu falei, cara, que inveja, cara. Que isso? Eu falei, pô, eu vou pedir para ele, pô, cara, me apresenta seu público aí, cara. Que público é esse que tem 400 pessoas e 400 likes? Só a misericórdia. E não era o conteúdo, não era o conteúdo. Apesar de ser bom, mas não era o conteúdo. É o povo que vai lá que é bom. Olha. Aqui a gente tem 320 pessoas e 180 likes, cara. Eu sei lá, bom, mas vamos para o assunto, vamos para a sua pergunta. Porque Não, eu falei, caramba. Só, eu já te liberto dessa inveja, fique tranquilo, Deus é fiel e bom. Todo dia eu oro pedindo a colaboradores, eu peço investidores, abençoadores, porque nós sabemos a obra que está diante de nós, o que precisa ser feito e que a gente precisa de ajuda.
todo dia eu peço isso, cara. De manhã, a minha oração com a tenente, a gente agradece tudo, aquele coisa todo, e aí eu falo assim, ó, manda aqueles que vão abençoar, manda os investidores, os apoiadores, abre as portas, tira as dificuldades, né? Destrava o que está travado, porque na realidade, né, a gente sabe que muita gente, né, infelizmente, não despertou ainda para a importância da sua participação ativa dentro do processo que estamos vivendo, entendeu, Efraim? Porque se o cara tivesse esse mínimo de entendimento, ele entrava com like, ele entrava contribuindo, ele era assinante, ele mandava oferta, gratidão, ancião, para a gente impulsionar os projetos. Você está vendo o TIC é um projeto gigantesco, Efraim. O TIC é o projeto para esses dias, cara. Eu quero colocar isso em todo o campo missionário. O que eu preciso? Recurso, recurso. Preciso de recurso. Eu tenho já os protocolos prontos. O que eu preciso? Recurso, recurso. Então, gente, você se sinta tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? E se torne atuante aqui com a gente, nessa linha de defesa humana. Porque quem acredita que o problema vai desaparecer assim, você pode se ver no assado, no assado. E aí você, meu Deus, eu podia ter ajudado e não ajudei. E aí entra a máxima do Homem-Aranha, né? O camarada vai lá, dá uma volta no Homem-Aranha, ele assiste o cara sendo assaltado, não faz nada na cena por se sentir injustiçado, não parou outra injustiça, preste atenção na cena, hein? Quando ele sai, ele encontra o tio morto pelo cara que ele podia ter parado e que ele não parou. E você vê que eu até deixei claro, o pessoal tá, que isso, que inveja. Eu não senti inveja do cara, não, senti inveja do público dele. Eu falei, que pessoal educado, cara. A gente só conseguiu isso aqui uma vez. Acho que duas vezes que a gente teve o mesmo público assistindo, dando like igual, que é muito raro você pegar todo mundo educado de uma vez. O cara tava todo... Eu, inclusive, fui o primeiro a entrar e dar like. Em qualquer lugar que eu vou, eu dou like, porque é uma questão natural minha, likear, né? Gostar do que os outros estão me oferecendo, me dando, né? Gratuitamente, porque é gratuito. Você não está pagando para dar like, você só está dando ok, obrigado. Bom, respondendo a pergunta da questão, por que eu postei o Caio Fábio, mesmo sabendo que ele se posicionou tão polemicamente ultimamente. Controverso. Porque você citou aí, eu fazia seminário no início do ano 90. No 91 eu comecei o seminário, eu fazia economia, na Cândido Mendes, saí da economia para fazer teologia, uma ordem que Deus me deu na época. Estava mais da metade do curso e parei para fazer teologia. E eu era caiólatra. O pessoal brincava lá no seminário que tinha os caiólatras e os não caiólatras, que era o pessoal que admirava o trabalho dele. Ele tinha um trabalho da fábrica, né, da Esperança, era a Fábrica da Esperança, ele tinha trabalho com crianças, ele tinha trabalho com recuperação. Cara, o cara fazia um trabalho assim extraordinário. Ele tinha a EVB, que ele era da Associação Evangélica. Então, a gente tinha muita gente que o admirava e muita gente que achava ele muito radical na evangelização. Então, tinha os caiólatras, era desse grupo, que admirava ele, gostava da maneira dele de pregar. Só que depois de um tempo ele teve essa experiência pessoal, que a gente sabe, e muita gente faz a conexão com a questão moral, mas, na verdade, foi desde que ele se envolveu com um documento público que denunciava alguma política errada no Brasil, e ele participou de reuniões que esse documento foi trocado, e ali ele entrou dentro de uma espiral de... Parece que ele tocou em alguma coisa mundial que não deveria ter tocado, que não era o chamado dele, e parece que ele ali foi sugado para dentro de uma realidade quase que dimensional errada, e nunca mais ele se levantou depois daquilo. Aí veio uma série de acontecimentos. Eu tenho essa mesma leitura. E foi ali, parece que ele, tipo assim... Quando Paulo diz que eu não quero me envolver com coisas grandes demais, que eu tenho que manter a minha simplicidade naquilo que Deus me chamou, porque se eu começar a achar que eu tenho o poder de influenciar as nações,
eu posso até achar, mas no momento que eu me envolver, eu vou ser estrugado para aquela realidade. Que é o que acontece com muitos pastores bem intencionados no Brasil e fora do Brasil, quando se envolvem com o mundo político, acreditando que estão ali para fazer a diferença, para salgar, quando, na verdade, eles são cooptados para aquela realidade, depois, quando vê, estão envolvidos em um monte de escândalo. Porque aquele mundo, aquela realidade ali é uma realidade que já está com contaminação desde o início. Se eles se colocassem ali só para orar e sair fora, mas nenhum deles consegue. Não, eu tenho 2 tentativas de entrada com 2 impeditivas da paz de Deus. Tu entendeu? E aí, inclusive, quando houve aquele episódio, né, daquela turma presa na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os deputados, lembra que saiu todo mundo de ônibus preso? Então, naquele ano, eu estava cotado a sair deputado, né? E o que aconteceu? Eu ia pegar o número, a Carla não queria, a Alex não queria, né? Então minha casa estava dividida, porém, eu queria porque eu tenho um entendimento que, na condição humana, eu resolvo 98% dos problemas. Eu sei como resolver um monte do que está em curso, cara. Um monte. Mas um monte mesmo, eu tenho um monte. E aí, resultado, né? Eu conversando com Deus, falei, não, o senhor vai dar, o senhor me dá essa oportunidade, eu vou consertar essa bagaceira, eu vou acertar daqui, eu vou acertar dali. Isso na minha cabeça, tá, gente? Minha cabeça. Resultado, quando eu fui no sábado para pegar o número, me sai uma passagem, né? Se eu falo a memória, em Zacarias, dizendo o seguinte: ó, não quero falar com ninguém. Falei, meu Deus. Função, né, de um legislativo é comunicar. Não quero falar com ninguém. E aí, nisso, Efraim, aparece, né, a visão aberta, a Assembleia Legislativa em chamas, queimando. E o povo, né, naquele alvoroço, e a Assembleia queimando. E eu falei, meu Deus do céu, vai queimar tudo. Chego no partido, né? Era para pegar o número, aí eu fui comunicar que não sairia. Era o antigo PL, inclusive. Ok? E aí eu cheguei, falei, ó, não vou, não vou. Eu cheguei, mas por que o senhor não vai? O senhor está bem cotado, que não sei o quê. O senhor tem uma influência gigante. Eu falei, cara, não vou, não vou. Mas o senhor tem que dizer para a gente por que não vai. Aí foi top, né? Aí eu tive que dizer o que aconteceu. Quando eu disse o que aconteceu, os olhos dos caras esbugalharam, né? E na cabecinha deles, o Alex está doido. Né? O doutor Alex enlouqueceu. Né? Beleza. Passaram-se 60, 90 dias do que eu disse. Aconteceu. Aí entrou a galera nova. E aí a turma me chamou para dar palestra lá. Eu tinha alguns deputados amigos, e aí os caras me chamaram, cara. E aí, quando eu vou dar palestra na Assembleia, eu digo o seguinte: um homem vai parar a cidade, o Estado e a nação. Eu falei isso, Efraim, na segunda-feira. Na terça-feira aconteceu. Bum! E aí, aquele rolo da ponte Rio-Niterói, tu imagina. E aí, a solução do Estado é esquizofrênico bom, a gente passa para a eternidade. Aí, a solução do Witzel foi passar o garoto para a eternidade ali. Você vai lembrar da cena. E a partir dali, eu tive um entendimento assim, absurdo, né? De que nós temos o sistema tão contaminado, que é o que você está colocando, né? Que a operacionalidade do bem dificilmente vai sair dentro do sistema que está instituído. Né? Isso chega a me doer, né? Porque quando eu olho tudo que nós poderíamos e deveríamos fazer e todas as dificuldades que estão em curso, né, é algo absurdo. Porém, não há tempo mais para cuidar das loucas. Né? Foi dito para mim, 19 e 20, cuidar das prudentes, e é o que nós estamos buscando fazer aqui. Você aí é virgem prudente, você coloque 20 mais 2. Se você é virgem prudente. Né? Vai botando e aí, voltando aí, à questão do Caio Fábio, qual foi a minha intenção em colocar? Como eu venho vendo e acompanhando ele esse tempo todo, ainda o admiro, mas eu tenho visto ele. Ó, chegou uma visita muito importante aqui na minha casa, veio fazer uma visita. Né, Luca? Olha ali, Luca, olha ali! Veio visitar
Ali o bebê, ali, Eita! dá tchau, dá tchau, Aê! Aê! tchau. É, Essa fofura. é. O que acontece? Eu venho acompanhando ele e venho vendo assim, ele carrega uma palavra profética com ele. Mas muitas vezes ele fala a partir das feridas que marcaram a vida dele com Uhum. essa instituição mundo evangélico. E por mais que ele às vezes tente ser neutro, ele não consegue. Sim. Só que quando ele está neutro, as palavras fluem bem. Quando ele está atiçado por aquilo tudo que ele tem de conhecimento, sentimento ruim, as palavras saem mais. Naquele vídeo ali em particular, foi muito edificante o que ele disse, porque ele estava neutro, ele só falou dentro do contexto espiritual de como as pessoas precisam resistir a esses impulsos. E Ele estava realmente, falando para si próprio, inclusive. perfeito, de alguma coisa que ele falou isso. Eu já vivi com pessoas, mas ele já viveu aquela situação. E ele sabe dos impulsos que vieram nele e de como ele lutou e venceu. Então, assim, eu acho que nós temos que ser, e eu vou usar o Caio Fábio como exemplo, nós temos que ser muito bem intencionados em verificar a pessoa por um contexto e não por uma situação. Então, assim, ele viveu um período de graça e amor pelo mundo evangélico até o anos 90 e pouco, até acontecer esse fatídico momento, que ele contribuiu, que até hoje o mundo cristão vive. Mas você vê que essa situação que você falou da contaminação da política não acontece só na política, acontece no mundo evangélico, nas convenções, nas grandes reuniões, quando aquela instituição se torna politizada, numa igreja pequena, que começa cheia de pessoas bem intencionadas se reunindo numa garagem, depois numa sala, depois num lugar maior, aí vira um espaço grande, daqui a pouco já comprando um prédio. Aí quando você vê aquilo que começou cheio de amor, começa a ter critérios políticos, quem vai à frente, quem que está no altar, quem é que se destaca. Aí parece, rapaz, que toda vez que o homem desenvolve algo. Eu vou falar o seguinte: eu tive uma visão, ainda no início do meu ministério, que me marca até hoje. Nesta visão, eu fui lá para o ano 2000, 2001, estava ali com 5, 6 anos de pastor já, e eu lembro que nesta visão, era um sonho que eu acordei e a visão continuou depois do sonho, foi muito forte. Eu vinha descendo assim para um vale e lá tinham prédios como fábricas, grandes estruturas, e eu via como sombras, assim, em relação ao entardecer. Mas quando eu fui chegando perto, não eram sombras, eles estavam todos queimados. E fumaça saía deles. O que eu achava que era só uma escuridade por causa do reflexo, na verdade, eram prédios todos tostados, queimados. Aí, quando eu fui chegando perto, eu vi que estava tudo escurecido pelo fogo. E dentro das ruas, entre os prédios, tinham várias tendas brancas, 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 brancas como a neve, seguradas como se fossem eram tendas retas, brancas, com 4 hastes finas de ouro fincadas no chão. E naquele sonho, naquela visão, sonho que virou visão, que eu acordei com o sonho e com a visão, Deus falava assim comigo: você viverá esse tempo em que as instituições estarão destruídas, mas eu levantarei um povo de tendas, de reuniões pequenas que vão contrastar com a escuridade daquilo que foi ajuizado. E serão limpas, ouro sustentará e a cobertura será branca como a neve. Eram tendas, como se fosse aquela cobertura branquinha e 4 hastes de ouro. E as pessoas estavam se abrigando ali da destruição em pequenas tendas. Eu acho que o Geburá é um lugar assim. É uma visão assim. É um lugar onde você recebe algo especial, mas que é simples, que não tem essa complicação institucional, que não tem essa estruturação toda. É algo que você recebe um ensino que te mantém debaixo de uma cobertura espiritual, mesmo em meio ao caos. E eu acho que a gente está vivendo isso hoje. Você falando, eu me lembrei de 8 de julho, o que está sendo prometido, que é o pulso elétrico, e que pode levar
essa tua visão a se tornar uma realidade material, material, né? Inclusive, gente, amanhã no Código de Enoque nós vamos avançar, né, sobre o estudo que começamos, né? E segundo o Efraim, é um estudo de médio ali, médio, está mediano o estudo ali do Código de Enoque, está mediano. Altíssimo nível, amigo. Tá Ah, doido. Só tá top aquilo ali. Tu viu o teu material já? O material é bizarro. O material, gente, é bizarro a esse respeito. Então, eu e Efraim estamos dividindo, né, essa imersão do Código de Enoque. Ele me deu a primazia do combate, nós saímos na frente, né? E vai bugar a cabeça da galera, tanto no Código de Enoque quanto o Gueburá domingo, porque no Gueburá, né, eu já estou há 2 domingos falando, vou entrar no terceiro, espero que no terceiro eu chegue aonde eu preciso chegar, senão a gente ainda vai ter um 4º domingo, que nós estamos mostrando a implicação do ano de 536 e o que está acontecendo agora. E essa tua visão, Efraim, se encaixa exatamente nisso. É esse o processo. Porque, na realidade, o efeito torra tudo está diretamente ligado ao avanço da IA e da superinteligência, né? Não sei se você viu, a China, ela já botou na rua os robôs. Os caras já estão na rua, já começou. O robô já está patrulhando as ruas. Já. Né, gente? Já começou. Eu vi. E tem mais coisa. Ah, pode falar. Eu ia dizer, e agora é uma previsão de 2 anos, tá, gente? Então, 26, 27, 28, o pau tora, literalmente tora, porque nós vamos ter aí a IA efetivamente atuando com força e a robótica, né, os androides, os robôs, também os drones, ocupando aí boa parte da empregabilidade humana, já que o objetivo é levar-nos ao ócio, a ideia do ócio. Então, o humano volta ao Éden pela mão do deus metálico do Vale do Silício. Meu Deus, meu Deus. E aí você vê que essa situação ela é precedida pelo quê? Por uma crise que está acontecendo agora, literalmente, no mundo. E olha que interessante, 2026 está sendo surpreendente. Você lembra que a gente falou a semana passada sobre uma crise interna institucional da China? Sim. Essa crise se agravou e agora apareceu da onde vem. Eu peguei aqui, fiz uma pesquisa, eu ia falar sobre isso ontem e não deu tempo. Mas como você citou a China aí, eu lembrei, botei aqui. Primeiro, a crise da China, ela encontra com a crise americana. Os Estados Unidos enfrentaram crise. Hoje, por exemplo, o Japão. Lembra que a China, esses dias, a gente tinha falado que a China tinha feito uma ordem que veio do alto para a gente falaram que era Xi Jinping, a gente não teve certeza, para se desfazerem de todo o papel dólar. Do tesouro, papel do tesouro americano, não é o dólar, mas do tesouro americano, que eles tinham muito. Agora, na última hora, o Banco do Japão anunciou venda massiva de títulos estrangeiros. E a maior parte dos títulos que estão no Japão estrangeiros são dos americanos. Olha. E a China está enfrentando um problema seríssimo interno, que não é muito divulgado, mas aqui a gente tem essa informação, porque eles já tinham expulsado os 3 no ano passado, em novembro, da junta militar. A junta militar tinha 7 cabeças, 7 generais. Já tinham expulsado 3 e agora tinham ficado com 4. Né? 4. Eu sei que expulsaram mais 2 ou 3 e agora tinham expulsado 2, depois mais 1, depois mais 2. Eu sei que ficaram com 2 na junta, que era 7. Quando ficou com 4, já ficou diferente, porque essa junta sempre tem que ter número ímpar. É porque o primeiro expurgo foi de inimigos do Xi e o segundo expurgo, pelo mesmo número, foi de apoiadores do Xi. Então, a crise interna pode respaldar um problema institucional mundial. Por quê? Porque os governos estão em crise. O governo americano está dividido. Não tem essa coisa de
governo que está em situação é uma coisa, mas há partidos e há poderosos que estão contra as ações que o governo está tomando em várias áreas. A China também está passando por isso. Eu vi um analista dizer que o que está acontecendo lá dentro é ilegal constitucionalmente. Que ele fez a seguinte leitura: é possível ver claramente que segundo esse analista, que está acontecendo é sem precedente no Partido Comunista, que nem na época do Stalin, na antiga União Soviética, um líder expurgou aqueles que eram contra ele. Porque ele disse uma coisa que ficou, minha cabeça fez assim, explodiu, eu não sabia. Ele disse: o exército chinês, as forças armadas chinesas, não estão a serviço do povo, como os outros países. As forças armadas brasileiras servem a quem? A nação. As forças armadas americanas servem a quem? A nação. As forças armadas chinesas pertencem e servem ao partido. Olha. Então, quando a gente está dizendo que está havendo uma divisão, é porque tudo está ligado à força armada, aos militares. E essas forças militares estão divididas. Ele disse uma segunda coisa que me surpreendeu: elas não existem para guerras. A força militar chinesa, porque o pessoal não entra em guerra. Eles não existem para fazer guerra externa. Eles só existem para sustentar o partido no poder. Que isso? Eu não sabia disso. Você sabia disso? Não, isso é gravíssimo, hein? Eu fiquei sabendo disso por um Gravíssimo. chinês analista que está fora da China. Se ele estivesse lá, ele não podia falar essas coisas. E ele dizendo: o exército, as forças armadas chinesas, os militares chineses só vivem para sustentar o partido. Não existe para fazer guerra externa. Isso explica muito do que a China faz e não faz aqui fora. Não, e aí você tem Cuba na jogada, você tem a Venezuela, como ela estava funcionando com as forças armadas dela. Inclusive, Efraim, o Putin vai mandar petróleo para Cuba. Chega esse petróleo? Aí é que está, mas não é o suficiente, porque o que está acontecendo em Cuba hoje é, na verdade, uma total obliteração, porque Cuba, nos últimos anos, criou uma estrutura que ela dependia 100% da ajuda externa, principalmente da Venezuela, sustentada pelo Maduro. A gente não pode esquecer que aquela 80% da força de segurança do Maduro era cubana, em nome de serem super treinados. Mas muita gente dizia que ele, na verdade, era um refém das políticas cubanas, que ele era obrigado a sustentar. Não é que ele fazia contra a vontade, ele fazia com vontade. Mas ele era meio que refém das políticas cubanas, porque eles davam sustentação para o governo dele, porque ele sempre tinha medo da ameaça interna. Quer ver uma coisa? O Diosdado Cabello, que era o terceiro mais poderoso, depois do Maduro e da esposa, está pedindo exílio, está querendo ir para os Estados Unidos, porque ele não dorme nenhuma noite no mesmo lugar, porque ele está sendo perseguido dentro da Venezuela. Porque ele tem a capivara de todo mundo, e ele era o cara que era o chefe da inteligência todinha, ele tem tudo de todo mundo. E eu soube, por um anunciante venezuelano, que ele está tentando negociar com os Estados Unidos, ser um denunciante também do esquema todo, mas conseguir alguns benefícios antes de ir. Ele quer negociar antes de ir para os Estados Unidos. Por que nós não temos notícia do julgamento do Maduro, cara? Já vai mais de 2 semanas e não sai uma nota. Você quer ver uma coisa? A última que saiu agora, e eu não sei se é desinformação, é que estão dizendo aí nas reportagens não oficiais que o Maduro está se provando que era um ativo americano. Que isso? Um agente. Eu acho muito, muito improvável. Isso é coisa do Muito Gustavo. improvável. Hoje vai ter live com o Gustavo às 20 horas aqui, gente. Gustavo do céu, explica essa aí, brother. Chupa essa manga, cara. Estão dizendo que ele era um ativo americano que estava lá pelos interesses, mas assim, tem muita coisa acontecendo hoje que não tem explicação. Olha só, eu não vou achar impossível não, porque o Bin Laden foi treinado pela CIA, né? Exatamente. E agora a Delcy Rodrigues está sempre fazendo declarações, está vendo, eu não sei se você viu lá os protestos na Venezuela pelos políticos presos, os presos políticos, são uma infinidade de presos políticos que foram presos pelo governo Maduro, que estão até hoje lá, né, sem poder se libertar.
E eu acredito que, assim, cara, a Venezuela ainda é um conto a se fechar. Ainda tem algumas coisas que vão acontecer em relação à Venezuela que ainda não estão pautadas. Mas que os Estados Unidos conseguiu pacificar o seu ponto de vista lá, eu acredito. Porque essa armada que saiu agora do Caribe, a mais poderosa armada americana, acabou de sair do Caribe esses dias para o Irã, para a região do Oriente Médio. E ela estava ali dando sustentação para essa operação. Então, se eles já saíram dali, é porque já está resolvido. Eles não têm preocupação mais em perder a mão com a Venezuela. Então, Cuba está na lista. A gente vai ver nos próximos dias. Outra coisa, o Trump também já está tomando decisões contrárias ao que vinha acontecendo no mundo. Você sabe qual é o apelido que ele recebeu agora numa reportagem do outro lado da linha? Campeão do carvão. Por quê? Porque o Trump realizou um evento agora na quarta-feira na Casa Branca com o administrador da EPA, né, de energia lá, é o Lee Zeldin, e o secretário de energia Chris Wright, para anunciar uma nova ordem executiva que orienta o Departamento de Defesa a firmar acordos para comprar eletricidade de usinas termoelétricas a carvão. Caramba. O governo também concedeu financiamento a 5 usinas de carvão na Virgínia Ocidental, Ohio, Carolina do Norte, Kentucky, e a reativar e modernizar as instalações. Poluição total. Ele voltou, acabou esse negócio de energia limpa, meu amigo. Agora é poluição total. Ele quer energia, e se é carvão, vai voltar o carvão. A questão é, vai voltar porque a necessidade de energia hoje é maior do que a natureza, ou porque, de repente, eles fizeram as contas direito e descobriram que a destruição não era tão fatídica quanto prevista? Rapaz, isso bota a Europa agora em xeque total, né? Total, porque aqui na Europa isso não vai acontecer. As leis europeias são rígidas contra isso. A questão da energia por carvão, que é uma super contaminante, poluente. E então, assim, isso para mim Mas pera aí, agora vamos abrir uma cancha aí, Efraim. Churrasco bom é no carvão. Você sabe que quando eu vou para o Alentejo, sempre que eu vou para o Alentejo, a gente às vezes queima uma carne lá. E eu já fiz um voto com meu amigo lá, que eu vou para lá, eles estão queimando, fazendo churrasco com a lenha de lareira. Eita. Cara, o gosto da carne não fica bom. Não. A brasa da lenha de lareira não dá, altera o sabor da carne. Total. E do peixe, do que você botar na grelha, tem que ser carvão. Tem que ser carvão. E carvão da árvore certa, não pode ser da lenha de lareira. É verdade. Aí que é a minha próxima visita lá, levar uns sacos de carvão de presente aqui. Pois não. Presente, mas na verdade eu quero carne com sabor de carne, não carne com sabor de sei lá o quê. A picanha já existe lá. Lá ainda existe. Tem, sempre que eu vou lá, ele tem lá, que ele sabe que eu gosto, ele sempre tem lá para fazer, mas aí eu vou levar. Eu falei com a minha esposa, eu não vou mais comer carne que altera o sabor, rapaz. Ó, lá então ainda existe picanha. Picanha existe. Tem. Aqui ninguém prometeu, mas tem. Tá certo. Tem picanha aí, gente? Ó, o carnaval tá chegando aí, ó. A galera que vai ficar em casa aí, queimando a carne, né? O pessoal da queima da carne bota aí, ó. Quem vai queimar a carne aí, bota 11 aí, ó. Quem vai fazer churrasco aí nesse carnaval, mete 11 pra gente. Eu falei com a tenente aqui, eu tô ilhado no Rio de Janeiro, falei, tenente, eu tenho que fazer pelo menos um churrasco aqui, já que não aparece uma alma bendita, para poder fazer como no Alentejo, ó, tem a carne aqui, ancião, venha comer o churrasco, ancião. O negócio é grave, gente, é grave, né? O ancião gosta também de uma carne macia, faz bem a carne macia, ok? Mete o 11 aí, a galera do churrasco. Efraim, o que está acontecendo no mundo agora? E você, gente, enquanto o Efraim está dando uma olhada, você se inscreva no Código de Enoque. Amanhã você vai ter acesso ao material já gravado, que já está lá. Você se inscreva no Geburá domingo. Então, amanhã, 9 horas da manhã, tem Código de Enoque, 14 horas de Brasília,
tem o trabalho nosso, né, em relação ao Gueburá. E amanhã ainda tem aula TIC ainda. Amanhã eu vou trabalhar um monte. Tem aula TIC inédita para os terapeutas integrativos, né, que estão sendo formados a nível do globo terrestre. Você pode ser um terapeuta integrativo, você deve ser um terapeuta integrativo. O zap é o 21 995 31 34 67. E se você disser que não tem dinheiro para picanha, que não tem dinheiro para o carvão, a sua solução é o Santo Bill, para você ganhar em dólar. Porque o Bill já tem garoto de 14 anos ganhando $400. Meu Deus! Já pensou você com 14 anos ganhando $400, gente? Ok? Santo Bill está fazendo milagre aí na vida de um monte de gente, ok? Você manda zap 21 995 31 34 67, você manda Santo Bill, porque o cara, rapaz, Deus escolheu ele mesmo, gente, ó. Casou em 2 meses, e 2 meses depois vai ser pai. Jesus! Falei, Bill, tu tá indo numa velocidade absurda, cara. Tu É o tempo, passou é barato. porque Jesus está para voltar, ele tem que fazer tudo em pouco tempo, porque não Mas vai dar ele muito tempo. falava disso, ele falou, pai, será que vai dar tempo de eu fazer tudo? Aí o cara, meu irmão, tá numa velocidade absurda. Absurdo. Tu lembrou uma fala dele, eu vou lembrar É ele. isso aí. Vou lembrar ele da fala dele, que ele falou isso para mim, que ele tinha uma preocupação enorme, né? Vai acabar o mundo e eu não vou casar, não vou ter filho. Eu falei, meu Deus! E aí o cara botou velocidade mesmo, tu lembrou bem. Houve uma O conversa Nazário minha com ele está sobre dizendo isso. que a gente brasileiro que faz churrasco aqui, mas você se enganou, Nazário. Eu tenho ido. Você sabe que eu fui num restaurante, eu fui convidado por um casal semana passada, aqui do lado de que eu falo que tem um casal de amigos muito próximos a mim, de Leiria, até onde foi onde um dos ventos passou. E eles vieram aqui e me disseram, não, queremos te convidar. Efraim, ó, justiça seja feita. Olha a galera aí, ó. Olha o número. Opa! Poxa, tem mais like do que gente vendo. Obrigado, gente. Aí. Vamos fazer justiça. Até que enfim, rapaz. Tô Por isso feliz. que eu parei você, porque, né? Você já virou o professor da hora. Você chamou, a galera veio. Obrigado, gente. Agradeço muito a consideração. Mas olha só, eles me convidaram para comer aqui perto. Eles estão lá de Leiria, vieram. Não, vamos te levar. E é um restaurante que eu já conhecia, na Charneca, que era o Sabor Mineiro, o nome, que era de brasileiro. Aí cheguei lá, agora o dono é português. Tu acredita que o churrasco ficou melhor do que quando era brasileiro? Vou até fazer aqui um jabá dos caras, fogo e sabor. Rapaz, os caras conseguiram melhorar o churrasco e os buffets dele, uma coisa assim extraordinária. Mas eles têm passagem em restaurante brasileiro. Depois tu conversa. Não, eu vou explicar. Não, vou explicar. Não chuta não, que você não vai fazer gol dessa. Olha só. O dono do restaurante, um português, seu Rui, vai de mesa em mesa, meu amigo. Foi na sexta-feira à noite cumprimentar as pessoas. O restaurante é enorme. Aí chegou, foi cumprimentar a gente, começou a conversar e ele perguntou, gostaram dos doces? Ó, o confeiteiro é brasileiro. Gostaram do churrasco? O cozinheiro é brasileiro. O português falando para mim, a gastronomia brasileira já é uma das melhores do mundo. Eu prefiro trazer chefes e mando, às vezes, pessoas para estudar lá, porque a gastronomia brasileira, a escola gastronômica brasileira está se destacando no mundo. E o dono brasileiro não tinha chefe brasileiro, o português tem. Então, assim, o Nazário falou aí que o pessoal que faz churrasco de frango, não, cara. Os portugueses, quando faz da cara. E tá melhor do que quando era brasileiro. Então, eu tô aqui honrando a quem tem honra. Tá? Então, eu tava vendo assim... Agora, Efraim, você não se surpreenda se um garoto desse aí teve aula com o tio Alex, hein? Qual? Essa turma aí que ele contratou, é provável que alguns deles tenham sido alunos. Não, ele até falou o nome de uma escola gastronômica que é muito conhecida no mundo, que tem em São Paulo, que não é. Em Portugal não tem. Ele está falando aí no sul de Portugal, mas foram brasileiros que levaram a cultura. Tu está falando da cultura do churrasco de carne, é verdade. Não, aí você está certo. O Nazário, aqui a cultura não é churrasco de frango, cara, é de sardinha, de peixe.
O primeiro churrasco que eu fui, aqui, quando eu cheguei há 5 anos, fui na casa do meu amigo. Aí cheguei lá, cara, ele assou a carne toda. Quando cheguei, a carne já estava toda dentro do isopor, com alumínio, fria. E eles comem já a carne, já foi assada. Aí eu, pô, legal e tal. Aí a próxima marcamos lá, falei, deixa que eu faço. Deixa que eu levo a carne. Chegou lá, eu fui fazendo, ele, mas está mais gostoso. Eu falei, claro, vocês tem que fazer e comer, cara. Não pode deixar ali esperando todo. E eles esperavam assar tudo, aí que servia, tudo frio. Então, assim, essa cultura realmente aqui é diferente. Show de Não, bola. hoje não, Patrícia. Eu vou sair daqui realizado. Tem mais like do que gente assistindo. Ela falou que hoje eu não vou sair triste, não. Seja louvado pela vida de vocês, gente. Vocês me curaram do espírito de inveja, que estava me fazendo mal, mas agora eu não tenho mais, não. Agora eu estou orgulhoso. Olha, eu saio de um pecado para outro, saí da inveja para o orgulho. Exorcismo do ancião, também está exorcizado o orgulho. Agora é a benignidade e a bondade, né? Bom ter vocês assim, gente, né? Porque precisamos disso, gente. De coração, isso faz um bem enorme, né? Não só para o Efraim, mas para mim, porque é uma batalha, gente. Vocês acham que não é batalha? A gente sacrifica, a gente faz pelo bem, para dar uma... Como o pessoal sempre fala, a gente aqui tem... Olha, acabou de dar uma trovoada gigante aqui, doutor. Meu Deus. Foi só falar que era batalha e o céu já bradou. Peraí, mas não acabou. Eu nunca vi uma trovoada durar tantos segundos. Meu Deus, parecia uma explosão, rapaz. Durou alguns segundos. Da hora que eu falei até agora. Deus é bom. O céu está corroborando. Ou Portugal vai entrar em uma nova fase de... Vamos lá, gente. Ore por nós aqui. Só misericórdia. Você lembra do galo de Taubaté, né? O galo lá só canta quando eu tô em live, cara. Doideira. O Gold Brazuca está em Portugal, Gold? Pergunta aí, porque ele falou que ouviu essa trovoada longa. Trovão de 5 minutos é forte, hein? Rapaz, 5 minutos. Essa aqui foi de alguns segundos, mas foi um bom, bem prolongado. O negócio é sério, né? Efraim, temos algo acontecendo no mundo? Temos. Houve uma colisão de 2 navios americanos no Caribe e o Senado mexicano aprovou a entrada dos SEALs americanos para combater o cartéis de drogas. O México estava dizendo que não queria, mas agora eles aprovaram. Caramba, hein? Agora vai, hein? Agora vai. É por isso que eu estou te falando que estão acontecendo coisas. O pessoal só está falando de Epstein, de arquivos, de quem está, quem não está. Mas tem coisas muito graves acontecendo. E agora está caindo o céu aqui, meu amigo. É uma chuva diluviosa que está caindo aqui agora. Está escuro aqui o céu. Foi logo após esse trovão. Você já tem que chamar as vizinhas para o lanchinho. Só um minutinho que a minha esposa está com o bebê para fechar a janela aqui. Minha gente, está chovendo aí a nível de Rio de Janeiro, o céu abriu, parece que o lagarto coral vai de novo honrar o contrato com o Rio de Janeiro e parece que nós vamos ter 4 dias intensos de calor no Rio de Janeiro sem chuva, ok? Está na conta aí do lagarto, né? O bendito do lagarto aí, o acordo que eles têm, e depois a água vem com força, né? Que está vindo com força no Rio de Janeiro, mas os 4 dias é de total ferveção no Rio de Janeiro. Você aí, como está a temperatura? Como é que está o clima aí? Tem previsão de chuva? Eu estava falando, né, que o lagarto aí da tua cor, ele parece que garantiu o contrato desse ano de novo no Rio de Janeiro, né? E não vai ter chuva, Efraim. Há um intervalo dos dias da festa, posterior à previsão de chuva forte, e antes o Rio de Janeiro parecia que ia acabar debaixo d'água, né? Acabar mesmo. A Rocinha foi lavada ali, levou carro, levou... Não, e Rio das Ostras também. O meu sobrinho vai mudar para casa nossa que estava lá, tá lá à venda, porque a rua que ele mora, num dos condomínios lá, tá ficando cheia d'água. Ele acabou de ter uma segunda bebê e ele vai ter que se mudar lá para casa porque tá com dificuldade de sair de casa. Eu sei. Lá na Costa Azul.
Costa Azul tá bem, é onde ele mora, que é outro condomínio que não, que tem muita água. Em Costa Azul é onde a casa que a gente está vendendo lá. E ele vai ter que ficar lá, vai ter que morar lá, porque tá muito difícil. Tem lugares aí no Rio que estão ficando inabitáveis de tanta água. Não, o negócio é sério, cara. Mas você ia falar do mundo aí. Falou As notícias México, que eu né? tenho aqui. Essa coisa do México é uma bomba, porque a gente já tinha cantado essa pedra quando eles fecharam aquele espaço aéreo, né? Por causa dos drones assassinos. Antes de ontem, foi aquele rádio Doomsday da Rússia, começou a emitir mensagens de novo, mas numa quantidade que ainda não tinha acontecido até hoje. A rádio do fim do mundo. A rádio do fim do mundo, que é aquela rádio que liga sozinha e começa a mandar um monte de código, um monte de mensagem, e começou numa quantidade que ainda não tinha acontecido. Alguns acham que é meio que ligado a esse fim de semana que pode acontecer aí essa situação do Irã. Vamos ver. Os números mundiais estão cada vez mais assustadores. Como eu falei, o Japão agora está vendendo todos os papéis estrangeiros. Tem vários países refazendo. Parece que está havendo um redesenho mundial financeiro está acontecendo. É como se fosse uma preparação para alguma coisa. E o clima também tá esquisito. Então, gente, você corra para o cripto. Quarta-feira vai ter aula cripto com o Efraim, né? Então é a hora de você correr para o cripto, né? O mundo cripto, Efraim, como é que ele se comportou nessas últimas 48 horas? Ele complicadíssimo. A Bitcoin caindo de novo e não só o mundo cripto, o ouro teve uma reprecificação, caiu, ajuste de mercado de novo, subiu. Não é o mundo cripto, o mundo financeiro de investimento está uma montanha russa. É geral. Gente, corra para o cripto, ok? Quarta-feira. Deve ser qual horário? 4 horas? Vai ser 4 horas do Brasil? 4h30, provavelmente. Eu vou repetir o horário da última vez, foi um bom horário. Então, olha só, você corra para o cripto, você vai ter acesso a todo o material gravado, você vai ter a chance de entender para onde tudo está caminhando e você pode se habilitar para uma altcoin e uma alt-season, porque depois dessa bagaceira, alguém vai meter a mão numa bolada, gente. Pode ter certeza disso. E isso eu não tenho dúvida. Eu tenho conversado com os meus pares aqui, né? Santo Bill, a Tenente, a filha. Eu falei: olha só, fica todo mundo deitado no travesseiro de ganso e fica só aguardando na hora que o trem decolar, porque na hora que decolar vai ser com força, gente, com força. É isso aí, é o momento de preparação, está no caminho certo, doutor Alex. Não, eu estou muito tranquilo, cara. É Deus no céu e Efraim na terra, estou muito tranquilo. Você entendeu? E que assim se cumpra. Não, vai. E você, gente, tenha juízo e venha para o cripto, hein? Tenha juízo. E amanhã nós estaremos, né, 9 horas da manhã, bugando a cabeça da galera com o Enoch, e no domingo, bugando a cabeça da galera com o Geburá e a turma Tique que me aguarde, que amanhã é bomba. É bomba. Amanhã no Tique, né? A galera tá assim do Tique. Meu Deus. Tá tendo tique nervoso. Total. Não, mas na época, quando eu pensei o nome do tique, eu falei nisso. No pior de tudo, o cara cura o tique nervoso. E tinha uma música, né? Você me dá tique nervoso, lembra dela? É isso aí. O cara, pá! Meu Deus! Aí o cara, Jesus! Agora eu estou entendendo o que a gente está enfrentando. Inclusive, ontem eu fiz uma live incrível aqui com o doutor Rodrigo, né? Que é o CEO do CISI, que é um dos maiores simpósios internacionais a nível daí de Europa e agora América Latina, vindo aqui para a América Latina, né? E a gente vai estar palestrando com eles 13, 14 e 15 de março, ok? É absurdo, gente. Quem não assistiu essa live, assista, hein? É para, bum, na cabeça que a gente falou um monte sobre o que nós estamos enfrentando. E você precisa entender, compreender, discernir, para, no final, exercer o seu bom senso. E aí eu vou fechar com o pupilo do Efraim. Richard, para onde vamos?
As montanhas. Será que temos que correr para as montanhas? O guri tá ficando meio pirado no cabeção lá, cara. Ele não tira o olhar do 13 anos. Eu ainda não vi, eu não vejo nada há 3 semanas. Vou dar uma olhada nisso aí. Dá uma olhada no garoto lá e você diz, Richard, tô contigo, fica Vou calmo. falar aqui, ó, você é pupilo de um grande amigo meu. Vou te acompanhar aqui. O doutor Alex. Um abraço aí, Um abraço. gente. Valeu, Fica com tchau, Deus, tchau. pessoal. Obrigado aí pelo apoio, pessoal, pelos likes. Valeu, um abraço, tchau, tchau.